Pessoal, finalizando então a aula, lei de Ampère. A lei de Ampère é uma lei que é uma das 4 equações de Maxwell, né? É uma lei bastante... uma das bases do eletromagnetismo, né? E ela ajuda também a calcular o campo magnético quando o sistema tem simetria, tá? É simétrico. A gente vai entender isso já já, tá? Então a lei de Ampère, na verdade é o seguinte, você pega e faz uma integral de linha. Você pega o campo B. O campo B não é sempre um circuito fechado, lembra? Então você pega um trajeto, fechado também, e fica acompanhando o campo B, esse trajeto. A cada ponto do trajeto você faz um produto escalar de B com o trajeto e você projeta o B em cima do trajeto, até você fechar o circuito, tem um circuito fechado. Tá? É uma integral de linha fechada. Tá? E aí, isso aqui é o lado esquerdo da lei de Ampère. Quanto é o lado direito? Vamos pegar o caso de um fio retilíneo, que é esse aqui. O campo é isso aqui, lembra do fio retilíneo? Se eu pegar a lei de Ampère, vai ficar assim, ó. Aqui está o fio retilíneo. Está saindo, né? Aqui está o campo, tá? Aqui está o campo. Beleza? O campo ele é circular em torno do fio. O que eu faço? Eu faço um trajeto circular também. De tal forma que o DL em cada ponto é paralelo a B. Aí fica fácil, pessoal, porque vai ficar módulo de B, módulo de DL, cosseno do ângulo. Mas se ele está paralelo, o cosseno é zero, o cosseno de zero é 1. Fica só B DL. Tá certo? Integral de DL, no circuito aqui, é 2πr, né, que é o comprimento da circunferência. μ0i sobre 2πr vezes 2πr dá μ0i. Tá? Então, o resultado da lei de Ampère para um fio retilíneo é μ0i. Repare bem que o meu circuito que eu andei, é o caminho, né? Porque isso aqui tem que ser feito num caminho. O caminho que eu fiz, da lei de Ampère, ele envolve a corrente, ele abraça a corrente, tá certo? Se eu fizer o caminho contrário ao campo, em cada ponto, nossos vetores serão antiparalelos, tá? E aí, esse caminho contrário ao campo vai dar um sinal negativo. Então, o resultado vai ser menos μ0i. Tá? Entretanto, se eu fizer um caminho que eu tangencio um pedaço, mas aí eu desço e volto outro pedaço e fecho. Se eu fizer esse caminho aqui, nas partes que eu fecho aqui, ó, é zero, porque é 90 graus. E nas partes que eu caminho aqui tangente, uma é positiva, a outra é negativa. Quando eu somo tudo isso aqui, dá zero. Nesse caso, dá zero. O que o Ampère percebeu? Que se o meu caminho abraça a corrente, o resultado dá μ0 vezes a corrente total. Tá? Mas se o meu caminho não abraça nenhuma corrente, então dá zero. Tá certo? Então essa ficou sendo a lei de Ampère. Né? Eu tenho um caminho qualquer que eu abraço umas correntes aqui. Tá? Eu envolvo elas, né? Aí, quanto que é a integral de B escalar dl, né? B escalar dl. No circuito fechado, vai ser I1
Ó, mais I3 menos I2, né? Porque I1 e I3 concordam com o caminho, né? Pela mão direita, né? Ó, certo? Mas o I2 está contrário aqui. Então, a lei de Ampère fala isso, ó. A integral de B escalar dl no percurso fechado é μ0 vezes a corrente no interior do percurso, aqui dentro, a corrente total, corrente líquida, né? No caso aqui seria I1 menos I2 mais I3, por exemplo, nesse exemplo, tá? Essa integral aqui é uma integral de linha, complicada de fazer, mas que é muito simples se o B for paralelo a DL. Nesse caso fica só módulo de B e módulo de DL, porque o cosseno de zero é 1. Esses são chamados casos de simetria, tá? Por exemplo, aqui, ó. Tenho duas correntes, uma saindo e uma entrando. Uma saindo e uma entrando, tá? Fiz um caminho retangular aqui, ó. Desenhei o B nesse lado, aqui, ó, e aqui, tá? 4 Bs aqui, 2 Bs aqui, mais 2 Bs aqui. O que você percebe? Esse lado dá negativo, porque está oposto. Aqui dá positivo, tá? Este cara é oposto. Desculpa. Esse cara aqui é oposto, o sinal oposto, a esse aqui. Não, desculpa. Esse sinal oposto a esse. Esse sinal oposto a esse. Esse sinal oposto a esse. Tá? Ou seja, quando o ângulo é agudo, é positivo. Mas quando o ângulo é obtuso, é negativo. Então esses dois cancelam esses dois. Esse cancela com esse. E esse cancela com esse. Ou seja, nesse caminho fechado, a integral vai dar zero. Por quê? Porque a soma das correntes... Quanto que é a soma das correntes lá dentro? É mais I menos I, que dá zero. Como a soma aqui deu zero, isso aqui deu zero. Então, essa integral aqui tem que ser zero. Se você somar todas as contribuições em todos os pontos, vai dar zero. Tá certo? Essa é a chamada lei de Ampère. Tá? Uma aplicação imediata é, por exemplo, qual é o campo de um fio retilíneo conduzindo corrente? Ora, você tem aqui o fio saindo, né, para o campo, certo? Aí, saindo para o campo, aí você tem um circuito de raio R. Nesse circuito, você faz ele acompanhar o campo, então o DL e o B são paralelos. E aí, o que acontece? Se o DL e o B são paralelos, esse B é o B paralelo, que é esse B aqui mesmo. Só que esse B, pessoal, ele só depende desse raio, né? Lembra? Ele cai com o raio, né? Mas nesse circuito aqui, ó, esse caminho aqui, o raio é fixo. Se o raio é fixo, o B é fixo. Se o B é fixo, eu posso pôr para fora da integral. E o caminho dl integrado na circunferência dá o comprimento da circunferência, 2πr. Tá aí que eu descubro, então, passo o 2πr dividindo, quanto que é o B? μ0i sobre 2πr. A gente já sabia disso, tá certo? Só para deduzir novamente, tá bom? E o campo dentro de um cilindro condutor? Aham, agora sim. Aqui fora, pessoal, eu sei quanto que é o campo. É μ0i sobre 2πr, tá? Aqui fora não tem nenhum segredo, é o campo de um fio. Mas daí lá dentro? Se eu pego um raio menor do que o raio do cilindro aqui, a corrente que passa aqui é menos do que a total. Tá? Então eu tenho que usar o J, né? O que é o J? É a corrente pela área.
Então o J total é a corrente pela área total, que é πr quadrado. O R, coisa aqui é raio R grande, né? Mas, se o raio for menor do que o raio grande, quanto é a corrente dentro? É o JA. J vezes o πr quadrado, já que esse R é menor. Mas esse J não é isso aqui? Aí vai dar isso aqui, né? πr, quadrado, πr minúsculo quadrado sobre πr maiúsculo quadrado, corta o π, dá isso aqui. Então, o J aqui dentro o J aqui dentro desse círculo cinza é isso aqui. Tá? Então, se eu aplicar a lei de Ampère, nesse circuito R menor do que o raio grande, eu vou ter, então, aqui vai ficar B, vai ficar 2πr, 2πr, certo? E a corrente dentro é a corrente dentro vai ser IR2 sobre R2. Só que esse R de baixo cancela com o R de cima, que é 2, fica assim. Então, para R menor do que R1, o B vai crescendo à medida que o R aumenta. Chega uma hora que o R chega na superfície, então fica R1 aqui, cancela com o de baixo, vai ficar M0I sobre 2π R1. Aí depois, se você continuar a aumentar, começa a cair, porque é M0I sobre 2πr, lembra? Então, para fora do condutor, M0I sobre 2πr. Ou seja, dentro do condutor, cresce linearmente. Aumenta o R, aumenta o B. Até chegar aqui em cima, no limite, né, do condutor, em que esse R é igual a R1. Aí fica M0I sobre 2π R1. Aí se você continuar a aumentar o R, aí começa a cair, porque se aumenta o R, começa a cair dessa forma aqui. Então cai com 1 sobre R. Tá certo? O caso mais legal é o solenoide. Tá? O solenoide, ele é um enrolamento helicoidal, é um tubo, né? Você vai enrolando. Você pode ter milhares de espiras, né, enroladas, bem compactadas, bem apertadinhas, tá certo? E cada espira é um círculo, tá? Aqui nós temos aqui então uma vista assim de lado. Então, tá assim, ó, tá? Você daí tá vendo assim, ó. Nesse lado de cima a corrente está entrando. Aí embaixo a corrente está saindo. Então aqui, ó, tá assim, ó. Tá? Então em cima está entrando, embaixo está saindo. Uma bobina comprida, tá certo? O que eu faço? Eu quero saber quanto que é o campo gerado por isso aqui, tá? O que eu faço então? No solenoide longo, onde o comprimento é maior do que o diâmetro, bem maior que o diâmetro, tá? Você pode fazer então só o seguinte, ó, você pega esse circuito aqui retangular, tá certo? Aqui dentro, integral de B dl, o B é constante praticamente, e o tamanho aqui é L, vai ficar BL. Né? Esse aqui é o tamanho L, ó. Nesses ramos verticais, o B é perpendicular a DL, então dá zero. E aqui fora do solenoide, o campo é praticamente zero, também não tem, então só vai ter BL. E isso aí vai ser igual a μ0i. μ0i é o número de espiras que eu tenho, tá certo? Então, eu tenho N espiras por metro, Ninho aqui, ó, tá? Ninho espiras por metro. Então, eu vou ter, o número de espiras vai ficar Ninho vezes L, né? Porque, ó, número de espiras por comprimento vezes comprimento, certo? Então, tem que ser N vezes a corrente, é μ0 e não
M0I vezes N vezes. Ó. Nesse caso aqui seria quantos no desenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Mas seria N aqui. Então ficaria o N, né, que é o número de espiras por comprimento, vezes o comprimento. Número de espiras por comprimento vezes o comprimento. Aí o que acontece? Cancela o L. Quanto que é o B então do solenoide? μ0 N I. Então μ0 é a constante, I é a corrente e N é o número de espiras por metro. Tá? Sei lá, 100 espiras por metro, 1000 espiras por metro, sei lá. Então esse é o N. Tá? Repara que esse valor é constante, pessoal. Não depende de x, de y, de z, de r, de nada. É um fixo esse campo. Então, fonte de campo constante, por exemplo, solenoide. Tá? E esse campo ele é bem uniforme mesmo e homogêneo na região central do solenoide. Tá? Então, também os casos em que o solenoide é bem comprido e estreito, é quase lá dentro, quase tudo uniforme. Tá bom? E olha aqui, ó, dentro do solenoide, na verdade, o campo é mais ou menos assim. Ó, tá? Agora aqui no eixo ele é bem uniforme. Tá? E aqui perto aqui do meio ele é bem uniforme. Tá? Bem uniforme. Aqui, ó, tenho aqui um solenoide cujo comprimento é o dobro do diâmetro. Olha como é que é o campo, assim, medido, feito a conta exata. Ó. Aqui no meio ele é quase uma constante, tá vendo? Quase uma constante. Ele cai para as beiradas. Tá? No caso aqui, ó, você vai ter do lado de lá vai ser o norte, do lado de cá o sul. Tá certo? Põe a mão direita e vai. Tá certo? Se você começar a se pichar, né, isso aqui for tipo 16A aqui, começa a ficar uma região mais platô aqui assim, você consegue fazer um campo mais uniforme, tá bom? Agora, um toroide, pessoal, um toroide é uma coisa assim, ó, muito usado também, tá? E aí o que acontece? Se eu fizer um percurso de lei de Ampère aqui dentro dessa região vazia, eu não vou abraçar nenhuma corrente. Então aqui dentro o campo vai ser zero. Se eu fizer um percurso aqui entre essa parte de cima e a parte de baixo, aqui no meio, eu vou abraçar só as correntes de baixo. Então aqui vai ter resposta, vai ser N vezes μ0I, certo? Onde N é o número de espiras. Se eu fizer um percurso para o lado de fora de tudo, o que acontece? Para cada corrente que sai, tem uma que entra. E aí a soma vai dar zero, então aqui fora também o campo é zero. Então aqui fora o campo é zero, aqui o campo é zero, só tem campo aqui dentro. Tá? E aí é só você multiplicar por N, porque olha, eu vou somar aqui, ó, N espiras. Então pega lá o campo né, de um fio, né, multiplica por N. Porque é um campo de um fio, dois fios, três fios, N fios, né, fica assim. Tá? μ0 NI, esse 2πr veio do integral de B escalar dl, B é constante, vem para fora, dl é 2πr, passa 2πr dividindo. Esse R então é o R, esse R que está aqui, ó, ele é o valor que vai desde A até B, né? A é o raio interno, B é o raio externo, tá? Então aqui, pessoal, está um resumo final da aula, que é assim, quais são as fontes de campo magnético? Então, condutor retilíneo longo, espira circular de raio A, cilindro circular longo com raio R, dentro e fora, solenoide longo, com N espiras por metro, solenoide toroide, com compacto com N espiras. Tá? Então, esses aqui são os principais vistos nesse capítulo. Mas veja bem, pessoal, existem dezenas, eu digo até centenas de geometria de bobina. Cada geometria é diferente, uma bobina hexagonal, uma bobina triangular, uma bobina, sei lá. Cada formato de bobina você vai ter tem que fazer o campo, tem que pegar a lei de Biot-Savart e integrar. E você vai ter uma fórmula diferente de campo. Né?
Existem aí manuais de engenharia elétrica, você tem lá 200 tipos de bobina, 200 fórmulas diferentes de campo. Aqui nós vemos só essas aqui que são as principais, né, do livro, tá bom? Então sempre que eu usar uma dessas fontes aqui, tá, já sei que o campo é esse aqui, tá claro? Beleza, pessoal? Então, até mais, até a próxima, tá?